Tendências atuais da pesquisa da área de ensino e aprendizagem de línguas no Brasil, Moica Lopes. Antes de nós discutirmos as tendências atuais, referente a esse estudo, a gente vai fazer uma pequena retrospectiva de tendências anteriores, na qual as atuais hoje estão embasadas nessas anteriores. Então, o que seriam essas tendências anteriores? O autor, ele começa primeiramente pela tendência investigação teórica e especulativa. O que seria isso? Baseada em informações, em tendências, né, de outras áreas, mas o seu foco principal é da linguística aplicada. Estabelece questionamentos de como se proceder em sala de aula. Então, visa a sala de aula por um meio de idealização, né? Imaginação, idealiza uma sala de aula, né? Como se proceder dentro dessa sala de aula, como se proceder. Mas a sala de aula não é um objeto de investigação, e sim o que fazer e como fazer, né? Então, quais são as problemáticas encontradas nesse tipo de pesquisa? Então, existem várias problemáticas. Uma dessas problemáticas que o autor cita é que esse tipo de pesquisa não considera o aluno e o professor. Não considera que o ato de se ensinar e de se aprender línguas é um ato complexo, é um ato difícil, não é simples, né? Realmente não considera. Então, é só um tipo de visão de certeza que o pesquisador tem, né? É uma idealização, uma ideia, né? Uma imaginação de certeza de como se fazer, de como se proceder, mas não considerando o aluno e o professor que estão inseridos, né, nesse meio de ensino e de aprendizagem. O segundo ponto da pesquisa é aquela calcada na investigação do produto da aprendizagem da língua, sendo uma extensão dessa tradição anterior. De que leva para a sala de aula as implicações, os questionamentos de uma determinada teoria, baseada numa certa abordagem de ensino a ser investigada, em termos de uma relação de causa e efeito quanto ao desempenho de aprendizes ou do produto final da aprendizagem. Assim, a abordagem a ser investigada constitui uma hipótese, uma hipótese sobre o processo de se ensinar e aprender línguas, a ser testada na sala de aula. As duas tradições evidenciam que o processo de ensino-aprendizagem fica fora do alcance do pesquisador, né? Então, são ideias, são questionamentos, são certeza de uma idealização, né, de como se fazer, mas é restrito, né? A visão do pesquisador fica restrita. Por quê? Porque ele está estudando de fora, né? Ele não está lá dentro, inserido no ensino, no ensino e na aprendizagem, né? Ele está tendo uma visão de fora. As pesquisas atuais nessa área de estudos citadas pelo Moica Lopes seriam a pesquisa de diagnóstico, a pesquisa de intervenção. Ele fala também sobre a etnografia, que eu vou citar mais tarde. Então, são tendências mais atuais que também se baseiam nessas anteriores, né, nessas mais antigas. O que seria essa pesquisa de diagnóstico? A pesquisa de diagnóstico ela é centrada na investigação do processo de ensinar e aprender, como a prática de ensinar e aprender sendo efetivamente realizada em sala de aula. A pesquisa de intervenção, em que o foco é colocado em investigação, tem uma possibilidade de se modificar a situação existente em sala de aula. Nesses dois tipos de pesquisa, nota-se a tendência do uso de abordagens de pesquisas qualitativas, de natureza etnográfica, em que eu vou citar mais à frente. A análise interativista, o pesquisador utiliza uma grade pré-estabelecida, constituída com vários itens, né? Ela é brevemente estabelecida, né? Com o objeto de detectar o comportamento do professor e do aluno.
através de resultados de números, através de resultados estatísticos. A etnografia, que eu citei anteriormente, é uma descrição narrativa dos padrões característicos da vida diária do participante. O que seria essa pesquisa etnográfica? Essa pesquisa etnográfica, o pesquisador teria que ser inserido lá dentro do ambiente escolar, né? Através de entrevistas com o aluno, com o professor, né? Anotações, diários, vídeos, né? Nessa pesquisa, o pesquisador estaria lá dentro do ambiente escolar, convivendo com esses alunos, relatando, escrevendo, né? O meio que eles estão inseridos, né? Como se dá esse processo de ensino e de aprendizagem, né? Assim, ele tem uma visão completa, né, de como se dá esse processo, né? Conhecendo o aluno, sabendo a realidade dele, a cultura, as dificuldades de cada um, entendendo o ato complexo, que é o ensino e a aprendizagem de línguas. E para finalizar, o que o autor cita é que cada professor hoje em dia está cada vez mais se atualizando e se reinventando, né? Através desse embasamento teórico que a gente tem da linguística aplicada, das outras áreas, né? Das várias pesquisas realizadas de como se ensinar, de como se aprender o estudo de língua, saber entender o teu aluno, as dificuldades que ele tem, o meio que ele vive. Tudo isso vai nos ajudar a ser profissionais melhores. Então, cabe a cada um de nós, como professor, como educador, buscar esse processo, né? Ir atrás para melhorar, para conseguir realmente atingir o nosso papel, que é educador e facilitador, né, do aprendizagem e do saber. Então, eu achei bem interessante esse texto do Moita Lopes, que ele fala um pouquinho sobre como as pesquisas antigas, como eram feitas e como as pesquisas atuais devem ser feitas, né? Com certeza sempre visando o aluno, visando o professor, visando o meio que está inserido, né? Que nem o texto daquele do aquário em direção ao mar aberto, alunos nem entendiam por que estavam estudando inglês, por que aqui aprendendo, o que eu vou usar, né? Hoje em dia não cabe isso, né? Não entra na nossa cabeça alguém se questionar em relação a isso, né? Então eu achei bem interessante esses textos, né? Então seria isso. Então seria isso que o texto do Moita Lopes fala hoje para nós.